dia de alegria. Neste mês de agosto, a igreja nos convida a cada domingo celebrar uma vocação. É o mês das vocações. Domingo passado foi o dia do Padre, né? O dia do Padre é o dia de São João Maria Vianney, mas a igreja celebra o primeiro domingo. Hoje é o dia daqueles chamado a vocação familiar. Como vocês, mães, já têm um dia bem festivo em maio, né? Porque para a mãe se faz uma festa medonha, aí para os pais uma coisinha meio miudinha. Mas a gente entende porque mãe, Maria, Deus o livre, misericórdia. Então hoje é o dia dos pais e a gente celebra, nesta semana, celebramos na Arquidiocese, a Semana da Família. Precisamos muito rezar por pelas famílias, pelas nossas famílias, do jeito que ela é, do jeito que ela está. Precisamos rezar por ela, amá-la e preservá-la. Tão bela é a família que o próprio Senhor e Salvador nosso quis vir ao mundo por meio de uma. Ainda teremos o dia da catequista, etc. Nós escutamos hoje, na primeira leitura, a narrativa de um profeta. De qual livro mesmo? Do livro dos Reis. Tem 2 livros. O primeiro, acabamos de ler. Então, um profeta subiu a um monte. Qual era o nome do monte? Horebe ou Sinai. É o mesmo monte. Ou Horebe ou Sinai, lá sobe Elias. Mas, no capítulo anterior, aconteceu um evento muito trágico, dramático. Vamos recordar só um pouquinho. Eu sei que vocês já sabem decorado, mas o que foi que aconteceu para que Elias fosse lá para o monte e ficar escondidinho na gruta, numa gruta? Havia um rei dominado por uma rainha perversa, não. Pronto. Ela, de nome Jezabel, e ele, o nome do homem já está dizendo, Acabe. Acabe, manipulado por ela, ela mandava que todo mundo adorasse os ídolos. Podia ser qualquer ídolo, menos o Deus de Israel, menos Yahvé. Então, é para vocês adorarem um tal de Baal, que nem existia. Foram exterminando os profetas de Israel, exterminando, e só sobrou Elias. Então Elias disse: ó povo insensato, povo insensato é uma palavra para louco, viu? Ó povo insensato, até quando vocês vão ficar adorando um Deus que não existe? E falou: eu faço um desafio para vocês. Vocês peguem um carneiro, montem uma fogueira, mas não toque fogo. Montem uma fogueira e vamos fazer um sacrifício. Vocês vão clamar, vão pedir, vão rezar para o Deus de vocês, para esse tal de Baal, para ele tocar fogo e consumir o sacrifício. Eu também vou fazer uma. O Deus que atear fogo no cordeiro e consumir o holocausto será o Deus verdadeiro. Os 450 profetas de Baal começaram a rezar no começo da manhã, e rezavam e gritavam. Lá pelas tantas, Elias, olha, eu queria tanto conhecer Elias, porque eu me identifico com ele. Sabe o que Elias fez? Disse: mas minha gente, vocês estão rezando sem fé. Olha, vai ver que o Deus de vocês está dormindo. Olha que deboche. Vai ver que o Deus de vocês tem uma tradução, uma Bíblia que eu li aí, uma das Bíblias tem a tradução, diz assim: vai ver que o Deus de vocês foi ao banheiro. Vai ver que o Deus de vocês está dormindo, ou foi conhecer algumas paisagens. Falem mais alto, rezem mais alto, para ver se o Deus de vocês escutam. E os pobres começaram a gritar mais alto, daqui a pouco estava berrando mais que os bodes, e aí nada de descer uma fagulha de fogo, e o pobre do carneiro lá já morto, esperando para ser queimado e virar churrasco. Não deu. Aí terminou. Pronto, agora eu vou invocar o Deus de Israel. Antes, tragam 4 jarras de água, molhe aqui em cima, bote água. Botaram água em cima do cordeiro. Terminou, traga mais 4 jarras, bote, arroche água, não está com pena, bote água. Terminou, traga mais. E pela terceira vez, colocaram tanta água que a descrição na Bíblia diz que a água correu pela valeta. E aí ele faz uma adoração a Deus, e Deus faz descer o fogo, esturrica, torra o cordeiro.
Imediatamente Elias diz: agora pega esses 450 profetas, pegue tudo e não deixe nenhum fugir. E o que é que Elias fez? Levou para um canto e matou a espada os 450. Imagine se foi sangue. Aí, vamos para o próximo capítulo. Só tinha Elias de profeta do Deus de Israel. Ele ficou com medo, não, né? Então aí pegou e disse assim: agora eu vou correr daqui, que o negócio não ficou bom para mim, não. Acabe correu e foi fofocar para Jezabel. Tu não sabe o que aconteceu. Pois Elias acabou com todos os profetas. Jezabel ficou irada, virada no samurai, e disse: que os deuses me consumam, me tirem a vida, se amanhã até essa hora eu não tiver dado cabo da vida de Elias. Aí Elias corre e vai-se embora, se esconder no Monte Horebe. Escuta a voz do anjo e vai se esconder. Não vai embora não, viu, dona Neta? Daqui a pouco termina. Traga uma aguinha para o padre, com gás. Ele vai se esconder e ele escuta a voz de Deus dizendo assim: vai para o monte, vai. Antes de chegar lá no monte, Elias ficou triste e desejou morrer. Ficou deprimido, desejou morrer, mas vamos chegar aqui nesse ponto em que ele está no Monte Horebe, escondidinho dentro da gruta. E no Antigo Testamento, muitas vezes, os profetas, o povo de Deus, esperava, e Deus de fato se manifestava nos fenômenos da natureza. Eis porque veio a ventania. Menino do céu, que ventania foi essa que desmanchava as montanhas e quebrava os rochedos? Era um tornado, mas Deus não estava na ventania. Então veio o terremoto. Deus podia se manifestar, fazer ouvir sua voz através do terremoto? Poderia. Quem aqui já estava... Aqui no Brasil não tem terremoto. Quem já estava, é horrível. O terremoto, antes de acontecer e tudo começar a tremer, a terra dá uma espécie de ronco. É uma coisa horrível. Parece que o mundo vai se acabar. Eu nunca vi não, mas nos filmes é assim. Um padre amigo meu que viajou disse que estava lá num país, que eu não vou dizer o nome, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. E cadê Deus no terremoto? Não estava no terremoto. Daqui a pouco, imagine, lá vem um fogo, desce acabando com tudo, as labaredas de fogo, e Moisés brechando, e Deus não estava no fogo. Quando Moisés estava lá na montanha, muitas vezes Deus fazia a sua voz ouvir através do trovão. Dessa vez não teve trovão. E agora vem a parte mais bonita desta leitura, para mim, de hoje. Depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Por que Elias cobriu o manto? Porque Deus ia passar e ninguém podia ver Deus face a face e continuar vivo. Nem mesmo Moisés. Ninguém tinha visto Deus. Moisés ficava frente a frente com Deus, mas não o via. Não via face a face. Quando é que nós vimos Deus face a face? Quando Ele enviou seu Filho, a sua imagem, e Ele se fez carne e habitou entre nós. Aí nós vimos Deus. Moisés, então, a história continua. É lindo, vale a pena ler. Pega uns 10 minutinhos, só 10 minutinhos, vai lá no capítulo 18 e continua essa leitura. É belo. Como que Elias é parecido, em cada um de nós tem um pouco de Elias. Mas daqui, vamos retirar somente um elemento, o vento, essa ventania. A ventania, o terremoto, o fogo, tudo isso simboliza as tormentas, as intempéries da vida da gente. E a gente vai lá para o Evangelho, onde Jesus acabara de realizar um milagre. Qual foi o milagre? A multiplicação dos pães. Com essa multiplicação, ele saciou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Depois que tudo foi recolhido, ajeitou todo mundo satisfeito, aí ele reuniu os discípulos e disse: olha, vocês vão à frente, entrem na barca, vão à frente que depois eu vou. Vocês já comeram, cheira a barriguinha, pronto, vamos embora, bora para cada um para suas casas. E ele fez o quê? Foi ao monte rezar. Acompanhado ou sozinho? Sozinho. Quantas horas Jesus passou rezando?
Quantas horas Jesus passou rezando? Mais ou menos dá para ter uma ideia, porque quando começou a entardecer, Jesus multiplica os pães, distribui, todo mundo come, e aí era noite, Jesus vai para o monte e ficou lá até 3 horas da manhã rezando. Rezando o quê? O que é que Jesus tanto rezava? 3 horas de oração. O que é que Jesus tanto rezava? Como é que Jesus, sendo Deus, igual a Deus e igual a nós em natureza humana, para que Jesus precisava rezar tanto? Eu fico muito atento ao que acontece depois, logo depois dos momentos de oração de Jesus. Ele desce da montanha e, porque estava unido ao Pai em oração, ele desce e vai andar sobre o mar, sobre as águas. Aqui o mar, aliás, em todo o Antigo Testamento, o mar é o símbolo do mal, de tudo que não presta, do caos, daquele perigo terrível que nos circunda, das tentações, tudo que não presta. Nosso Senhor desce já dizendo: eu sou absolutamente soberano sobre todo o mal, eu estou sobre tudo isso, eu domino tudo isso. E quando os discípulos veem, dizem: eita, é um fantasma. E Jesus diz uma expressão bonita e forte: não tenham medo, sou eu. Esta expressão sou eu, no original, é igual àquela que Deus diz quando Moisés lhe pergunta: toda gente está me perguntando seu nome, porque a gente lhe chama de Adonai, que é o Senhor, ou Todo-Poderoso, o Criador. Qual é o seu nome? E Deus diz: vá lá e diga a eles que o meu nome é Eu Sou. Então Jesus aqui já diz: eu sou. Em outras palavras, eu sou Deus. Aí Pedro se empolga e diz: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu caminhe que eu vá até você pelas águas, por cima das águas. Eu não sei o que é que deu na cabeça de Pedro, porque 3 horas da manhã, no escuro, mar agitado, vento soprando em sentido contrário, tudo balançando, aquele rebuliço. Aí Pedro vai dizer: deixa eu ir. Minha gente, se eu estivesse dentro do barco, em alto mar, um vento, 3 horas da manhã, Nosso Senhor aparecesse para mim, ele dissesse: Daniel, venha. Eu digo: Nosso Senhor, aumente minha fé, porque eu não consigo nem tirar o pé de onde eu estou. Quanto mais de eu entrar dentro dessa água, olha, eu não entro em lugar nenhum que eu não esteja vendo o fundo, né? É por isso que eu não entro dentro do mar. Deus me defenda, vai que eu entre ali, morro de medo de água viva, até da água morta eu tenho, quanto mais da água viva, que dá uma queimadura da medonha. Pedro então, aí Jesus diz o quê? Vem, só diz isso, vem. Na fé, Pedro bota os pés na água. E o que acontece? Aí aqui acontece uma coisa e Pedro começa a afundar. O que foi que aconteceu? O vento aumentou. É uma resposta bem certa essa. O vento aumentou, porque já estava ventando. Aqui parece que começou. Não, o problema, a questão é que Pedro afunda, porque ele tira os olhos de Jesus, e aí ele fica distraído. Quando na vida vem as provações, as perdas, as frustrações, as dores, aí a gente sabe que Deus é todo poderoso, a gente tem fé em Deus, tem experiência de Jesus, mas a gente se esquece. Quantas vezes: padre, olha, eu fui ao médico, estava com uma desconfiança, e eu fui, e ele me pediu para fazer um exame, tem uma suspeita de que seja, agora a gente diz aquela doença que nem antes se dizia o nome, que seja câncer. Minha santa, meu santo, só pode acontecer 2 coisas: ou você está com câncer, ou você não está com câncer. Se você não estiver, glória a Deus. Se você estiver, glória a Deus também. Vamos para o tratamento. Se você vai para o tratamento, só pode acontecer 2 coisas: ou você corresponder e ficar curada, ou você, com a graça de Deus, vai para junto de Deus mais rápido. Mas ninguém se coloca numa posição de abandono para dizer assim: padre, se essa doença for para a minha salvação, eu quero morrer dela. Nunca ouvi dizer isso. Teve uma pessoa que pediu isso para uma parenta sua, era da família dos 3 pastorinhos. Ela, numa prece bonita, ela diz: olha, eu quero muito a cura de fulana. Eu não lembro agora o nome dela, mas se for para a salvação dela, que
que essa enfermidade permaneça. Quantas vezes uma pessoa tem uma doença, nem chega a ser o câncer, mas aquela doença cura a pessoa. E quando não cura a pessoa com o câncer, o Padre Jairo já contou aqui o testemunho dele. Jesus. Será que foi a alma do pai de Padre Jairo? Pronto. É não, viu? É não, nem se preocupe que desse mundo é porque a gente falou de fantasma, aí os coroinhas estão fazendo pressão. Quando tem uma pessoa com enfermidade, quanta cura não acontece naquela família? Gente que é curada da incredulidade, que é afastada da igreja e volta, tem gente que se revolta e não quer mais saber de Deus, tem gente, acontece de tudo. Mas é bom que você saiba, meu filho, minha filha, agora você está nas mãos de Deus. Com câncer ou sem câncer, com essa doença ou com aquela, você está nas mãos de Deus. Dom Marcelo Pinto Cavalheiro foi arcebispo daqui, desta arquidiocese, e ele dizia uma coisa que me contaram, se é verdade deve estar registrado em algum canto, mas a história é linda. Ele morria de medo de viajar de avião, morria de medo, mas ele precisava viajar. Eu também morro de medo, se eu tivesse dinheiro, mas menino, e dizia: Dom Marcelo, o senhor não tem medo de viajar? Eles tenho. Eu disse: como é que o senhor viaja? Eu disse: eu vou com medo de tudo, eu vou com medo. Mas minha filha, eu estou sempre nas mãos de Deus. No avião, eu estou nas mãos de Deus. Se o avião cair, eu caio onde? Nas mãos de Deus. Viver é perigoso. Você não sabe o que vai acontecer. Deus o livre, o que vai acontecer quando você sai daqui. Você vai dormir daqui a pouco, não sabe se amanhece, não tem certeza de nada. Deus o livre, vai ali na farmácia, deve, pai! Aí, Ave Maria, o que foi isso? Morreu do quê? De um tiro? Não, alguém soltou uma bombinha perto de mim, aí eu tive um susto, morri do coração. Tá vendo? Se alguém precisar de um copo d'água, tem um bebedouro aqui atrás. A sua vida está nas mãos de Deus. Agora, quando vêm as turbulências e a gente começa a afundar, o que foi que Pedro fez? Disse: Senhor, salva-me. Que expressão bonita do Evangelho. Logo, isto é, imediatamente Jesus segura a mão de Pedro e dá uma repreensão. Ô homem fraco na fé, por que duvidaste? Se a gente, na hora da angústia, na hora do sofrimento, em qualquer momento, a gente clama por nosso Senhor, Ele segura a nossa mão. Padre, mas eu não estou sentindo. Esse foi o problema de Pedro. Ele, movido pelos sentimentos, sentiu o vento, afundou. A fé, minha gente, não pode estar relacionada, atrelada a sentimento, não. Padre, eu sinto que Deus me abandonou. Mas não abandonou, não. Eu sinto, Padre, que minha fé está curtinha, está miudinha, sim, mas você está rezando, tá? Continue, que a tempestade vai passar. Eu garanto que vai. Por quantas tempestades você não já passou? Agora, sem segurar na mão de Deus, ninguém aguenta. Feche seus olhos um instante. Porque neste mundo a gente está atravessando um mar. O mar da vida. Tem hora que está mais calmo, tem hora que os ventos estão a favor, tem hora que os ventos estão contrários, tem hora que é céu azul, tem dia que é tempestade forte, terrível. A gente balança, chacoalha, se abala, mas a gente segura na mão de Deus. Escute de Deus esta verdade: se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Vai com fé. Meu irmão, minha irmã, nosso Deus é o Deus do impossível. E mesmo quando eu sinto ou penso que estou desamparado, Ele continua me conduzindo, me guiando, porque Ele é o meu pastor. Como diz o salmista: ainda que eu ande pelo vale das sombras, pelo vale mais escuro, eu não terei medo,
porque eu sei que o teu cajado me defende. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura,